Seguindo então com os nossos vídeos em Termofísica 2, vamos lembrar que nos vídeos passados nós vimos os pesos de Boltzmann, as probabilidades com que dadas as configurações do sistema aparecem, dada que a temperatura é constante, ou seja, o sistema pode estar em contato com um reservatório, um banho térmico, que mantém a temperatura do sistema constante. E também vimos as definições de ensemble, que são um conjunto de sistemas preparados ou conjunto de estados em que um sistema pode estar, dada alguma informação relevante. Por exemplo, se a energia é constante, se a temperatura é constante e assim por diante. Finalmente, nós chegamos à expressão para a probabilidade desse estado aparecer em função da energia e definimos a função partição. O que nós vamos fazer hoje é como calcular grandezas termodinâmicas, tais como a pressão, volume, energia, etc., a partir dessa função partição. Vamos começar a nossa aula, então. Então, o assunto de hoje é o cálculo de valores médios na física estatística, tá? Os valores médios das grandezas de interesse. Eu vou relembrar aqui que a probabilidade, foi o resultado do último vídeo, a probabilidade de encontrarmos o sistema num macroestado com energia é proporcional ao ômega de E, que é a multiplicidade do estado, vezes o peso de Boltzmann E elevado a menos beta E, onde aqui tem uma constante de normalização. Esse valor de probabilidade é o produto da multiplicidade, que a gente já viu desde Termofísica 1. É uma grandeza que cresce muito rápido com a energia. É energia elevada ao número de partículas, por exemplo. E no caso pode ser um mol 10 a 23. E a exponencial, que é uma função também que cai muito rapidamente com a energia. Então nós temos o produto de uma função que cresce muito rápido por uma função que decresce muito rápido. Vamos dar uma olhada matematicamente o que significa isso. As funções que eu escolhi são uma função decrescente, que cai com um expoente menos 6, e uma função crescente, que cresce com o expoente 3. Eu selecionei os valores das constantes que multiplicam essas funções de maneira que no intervalo 0 a 2, essas funções estivessem limitadas ao intervalo 0 e 1. Então, uma função que decresce rápido, vezes uma função que cresce rapidamente, dá essa função que mal a gente pode ver aqui, mas que ela deve ser zero nesses pontos, e aqui também, para valores maiores de x, essa função deve ir a zero, afinal a decrescente vai a zero. E aqui no meio a gente vai encontrar um pico. O que eu quero mostrar para vocês eu vou variar essas funções, os expoentes dessas funções, e vou fazer com que elas caiam, essa daqui caia cada vez mais rápido e essa daqui cresça cada vez mais rápido. Se aqui eu usei 3 e 6, 6 para queda, 3 para subida, eu vou mostrar agora para valores maiores do que esse. Essa curva em verde é exatamente o produto, é aquela regiãozinha que a gente viu lá no canto do gráfico, só que agora ampliada. Eu também ampliei, normalizei de modo que o ponto mais alto das funções fique em 1. Aí você vê que o produto dá uma função que é assimétrica, mas que é localizada em torno de 1, de E igual a 1. Se eu agora aumentar, ao invés de 3 e 6, fazer com que a função cresça com 6, 2 vezes maior, mais rápido, e decresça com 12, também 2 vezes mais rápido, o produto agora é o amarelo, que a gente já vê fica mais localizado, quer dizer, não tem a mesma largura que tem com as quedas mais lentas. Se aumentar essa velocidade agora por um fator 10, eu fiz então o produto de x elevado a 60 vezes x elevado a menos 120, já dá essa função aqui, que a gente vê que é muito localizada, a assimetria na função parece diminuir, ela vai tendendo àquela função que a gente já conhece bastante, que é a função normal, ou a função gaussiana, bem localizada em termos de E. E nota que isso é para x igual a para o expoente crescente igual a 60 e o decrescente é 120. Nós estamos tratando, no caso da mecânica estatística, com funções que são muito mais rápidas do que isso. Esse aqui é x elevado a 10 elevado a 23, e essa é uma exponencial. Então, o que a gente pode esperar é que o produto dessas duas funções seja ainda mais localizado do que esses casos que eu coloquei aqui de exemplo. Mas então a gente pode ver
que o produto das duas funções dá uma função localizada e que a largura diminui, a largura proporcional diminui, se eu aumento a velocidade com que crescem essas funções, crescem e decrescem, respectivamente. Então, agora que a gente já tem uma ideia de qual é a cara da função P de E, para o macroestado de energia E, eu vou comentar algumas propriedades da função partição antes de partir para a aplicação dessas propriedades da função partição. A gente sabe que a energia pode ser definida a menos de uma escala. Você pode escolher arbitrariamente o zero de energia. Observe que agora eu vou tratar o meu sistema em termos de uma energia E', que é igual a E anterior mais o E0. Ou seja, eu mudei o zero da escala. É comum de fazer isso naqueles problemas de mecânica em que você escolhe o zero da energia, da energia potencial gravitacional sendo o chão ou sendo da onde partiu a partícula numa dada altura. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Quando eu faço essa transformação da energia, o que acontece com a função partição? A nova função partição linha vai ser a soma sobre todos os estados do E elevado a menos E', que é a soma dessas duas parcelas. A função partição, então, já que eu posso fatorar, lembre-se que eu falei que a gente vai agradecer muito por essas funções serem exponenciais. Então, são facilmente fatoráveis. Fica o E elevado a menos E0 sobre KT e o somatório em R de E elevado a menos E, que é o Z original. Então, quando você faz um zero na energia, muda o zero da energia, o que acontece na função partição é que ela é multiplicada por um valor que depende desse deslocamento do E0 e depende também da temperatura. Parece ficar complicada a situação. Se a gente considerar não a função partição, mas o logaritmo dela, aí sim a função partição, o logaritmo da função partição, difere de um valor que é menos E0 KT. Uma outra propriedade é se a gente considera agora um sistema dividido em dois subsistemas, ER e ES, exatamente como eu fiz nos vídeos passados. A energia do sistema vai ser RS, onde parte está no subsistema R e parte no subsistema S. A função partição desse sistema em conjunto, formado por ER e ES, é a soma em todos os estados R e todos os estados S. Afinal, é a soma sobre todos os estados possíveis. De E elevado a menos E, é R mais ES, a energia total do sistema. Então, a gente vê que a função partição de dois subsistemas que compõem o sistema, a função partição do sistema total é o produto das funções partição de cada subsistema. Isso pode parecer esquisito, você soma dois sistemas e a função partição é o produto, mas se você pegar o logaritmo da função partição, de novo, agora o logaritmo da função partição é também aditivo, exatamente como a energia, tá? Então isso aqui a gente já começa a desconfiar que as funções termodinâmicas dependem do logaritmo de Z mais do que o Z em particular. Se você considera um sistema que agora não são dois subsistemas, mas N partículas independentes, por exemplo, como no gás ideal, você pode calcular a função partição de um sistema de N ou de um gás de N partículas como sendo a função partição de uma partícula só, que é fácil de calcular, elevado a N. Quando eu tomar o logaritmo de Z, isso vai ficar N logaritmo de zeta, função partição de uma partícula. Mas o que importa é que logaritmo de Z é proporcional a N, ao número de partículas, ou seja, logaritmo de Z é uma quantidade extensiva, cresce com o tamanho do sistema, que é uma propriedade que as funções termodinâmicas apresentam. Então, mais um ponto para o logaritmo de Z. Finalmente, para a gente calcular o valor médio de uma grandeza qualquer, o valor médio de uma grandeza A é a soma em todos os estados da probabilidade do sistema estar no estado R vezes o valor daquela quantidade A naquele estado R. Tá? É apenas uma média ponderada, já que a soma de todos os PRs dá igual a 1. Ora, se eu substituir o PR agora pelos pesos de Boltzmann, ou pelas probabilidades que a gente já conhece, isso fica E elevado a menos ER KT AR 1 sobre Z. Né?
novidade. Vamos tentar usar isso para a energia, tá? A energia média, a gente já sabe, é a soma de R de PR, é R a energia de cada um dos estados. Usando a mesma expressão, substituindo a probabilidade do lançando canônico, a gente observa que nós temos agora dois somatórios, mas esse somatório de cima é exatamente a derivada do somatório de baixo em relação a menos beta. Presta atenção nessa transformação, que isso vai se repetir diversas vezes nessa disciplina. Esse numerador é a derivada do denominador em relação a beta, mas com sinal trocado. Daria menos ER, então é menos a derivada de Z em relação a beta dividido por Z, que é esse termo aqui. A derivada de uma função sobre a função é igual à derivada do logaritmo da função em relação a beta. A energia média é menos a derivada do logaritmo de Z em relação a beta. Essa expressão é interessante se a gente lembrar o que eu mostrei no slide anterior, da propriedade da função partição, que ao mudar o zero de energia, o logaritmo da função partição muda dessa maneira. Toma agora a derivada do logaritmo de Z em relação a beta. A derivada do logaritmo de Z' em relação a beta é o E'. A derivada do logaritmo de Z em relação a beta é o menos E. E menos beta é zero, derivada em relação a beta, dá o mais é zero, por causa do menos que vem aqui na frente. Logo, a energia linha é igual à energia anterior mais o E0, exatamente como a gente esperava, tá? Então, funciona direitinho essa definição de como obter a energia média a partir da função partição do sistema. A energia, então, mais uma vez, é menos a derivada do logaritmo de Z em relação a beta. Para gente que não está tão acostumado a usar beta, mas prefere a temperatura, é fácil converter uma derivada na outra, né? É só calcular a derivada do T em relação a beta e isso dá KT2. E assim eu tenho a energia como sendo a derivada do logaritmo de Z em relação à temperatura, vezes esse fatorzinho KT2 aqui na frente. Ok? Então já sei calcular a energia média do sistema se eu tenho a função partição. Essas duas expressões, essas que são equivalentes, é só uma mudança de variável, a gente deve guardar com carinho, porque vão ser importantes para a gente. Calcular o valor médio, eu já sei. Foi o que eu acabei de fazer no slide anterior. Agora eu estou interessado em calcular as flutuações, ou seja, o quanto que a energia varia em torno desse valor médio. A flutuação da energia é a média do ΔE quadrado, que a gente sabe é uma média feita dos valores de energia em relação ao valor médio, ao quadrado, para que desvios para cima, maiores que a energia, contribuam tanto para a dispersão quanto o desvio para baixo. Expandindo essa expressão, nós temos a média dessa quantidade, a média de termos aditivos é a soma da média de cada um desses termos. Então aqui a gente tem a média de E quadrado, ou seja, eleva a energia ao quadrado e tira a média. E aqui, com essa álgebrazinha simples, a gente tem a média de E ao quadrado. Primeiro calculamos a média e depois elevamos ao quadrado. Como isso é uma média feita em quantidades todas positivas, porque esse valor aqui está ao quadrado é sempre positivo, esse valor deve ser maior do que zero. Logo, a média de E ao quadrado é maior do que a média de E ao quadrado. Para calcular a média de E ao quadrado, é só pegar a mesma expressão que nós pegamos para cálculo da média de qualquer grandeza termodinâmica. Então, é o peso de Boltzmann dividido pela função partição vezes E quadrado. Essa daqui a gente também vai reconhecer novamente como duas derivadas aplicadas, ou derivada segunda de Z em relação a beta. Na primeira derivada cai o ER, na segunda cai ER ao quadrado. Cai o ER novamente, dá o E ao quadrado. Assim fica a média de E ao quadrado. Eu tenho que subtrair desse termo, que é a média de E, que eu já sei, é 1 sobre Z, derivada de Z em relação a beta, tudo isso ao quadrado. Isso está na lista de exercício, mas a gente consegue mostrar essa diferença entre essas
quantidades dá exatamente a derivada segunda do logaritmo de z em relação a beta. Tá? A derivada segunda do logaritmo de z em relação a beta é a derivada em relação a beta da derivada do logaritmo de z, ou seja, é a derivada de e em relação a beta. Que a gente sabe, se transformar isso aqui em derivada da temperatura, vai dar kT ao quadrado, calor específico, que é a derivada de E em relação a T. Essa é uma das relações de flutuação, de um lado, e dissipação, ou seja, uma derivada do outro. O que é interessante aqui nessa relação? Olha, capacidade térmica, esse CV, diz respeito à quantidade de energia que um sistema pode absorver sem alterar a sua temperatura. Tá? Isso está relacionado, por incrível que pareça, com as flutuações de energia, ou seja, o quanto a energia de um sistema pode variar. Tá? Então a gente relaciona flutuações com dissipação. É interessante que parecem grandezas distintas, a derivada de E em relação a T, com a flutuação. Nota que isso aqui abre uma perspectiva experimental interessante. Para calcular a variação de E com T, você normalmente o que faz? Adiciona um ΔE, mede quanto mudou o ΔT e faz o dE dt para tirar a capacidade térmica. Para isso, você tem que fazer o seu sistema mudar de temperatura. Por outro lado, se você ficar medindo a energia numa temperatura fixa, você pode colecionar os valores de energia, ver qual é a flutuação, quanto esses valores variam, e essa flutuação dá exatamente, a menos desse termo KT2, dá quanto que a energia mudaria se houvesse um aumento de temperatura. Tá? Então a gente calcula uma derivada em relação a uma temperatura e eu tenho a flutuação em um experimento feito a temperatura fixa. Outra relação importante que sai daqui é que a capacidade térmica a gente sabe que é proporcional a N. Para fazer uma comparação justa, eu não posso comparar o ΔE quadrado com o E, porque essa aqui é uma grandeza que tem o E, tem dimensão de E quadrado. Se eu tirar a raiz disso, eu vou chamar isso do ΔE. A raiz quadrada disso vai com a raiz quadrada de CV, portanto vai com a raiz quadrada de N. Por outro lado, a energia extensiva vai com N. Ou seja, a razão ΔE sobre E é 1 sobre raiz de N, que a gente já viu uma expressão parecida com essa, lembrando lá da lei de Einstein para o movimento browniano. Ou seja, a variação na energia, a dispersão na energia, comparado com o valor da energia, esse valor cresce, mas cresce menos do que a energia, a largura relativa cai com 1 sobre raiz de N. Quanto maior o meu sistema, mais certeza eu tenho do valor de energia que ele se encontra. É interessante agora introduzir a ideia do limite termodinâmico, que é o limite para quando esse número de partículas vai a infinito. Nesse caso, ΔE sobre E vai a zero. Então, observa, eu estou tratando de um sistema agora que não está mais com a energia fixa. A energia é permitida variar. A temperatura é mantida fixa. Só que o que a gente observa é que mesmo a energia podendo variar, ela, na verdade, vai para um valor médio e sai muito pouco desse valor. A variação é muito pequena. E quanto maior o sistema, menor ainda. Daí já dá para a gente sacar que esses ensembles microcanônico ou canônico, na verdade, são equivalentes. Um a energia é fixa, o outro não é fixo, mas ela varia muito pouco. Para fazer a conexão com a termodinâmica, usando agora já essas noções que a gente acabou de apresentar no slide anterior, a função partição é a soma em todos os estados ou todas as configurações, né, de energia R. Eu posso substituir a soma nos estados, nos microestados, por uma soma nos macroestados de energia E. E aí vai ser a multiplicidade de cada estado, E elevado a menos beta E. Mas pelo que eu vi, essa função ômega de E vezes E elevado a menos beta E, uma que cresce muito rápido vezes uma que decresce muito rápido, dá uma função que é extremamente localizada. Então, a maioria dos termos desse somatório, para aqueles E's que estão distantes do valor mais provável, são nulos, ou porque esse é zero, ou porque esse aqui é muito pequeno. Tá? Então, o que a gente faz?
Esse somatório eu substituo pelo valor mais provável, tá? É uma aproximação. Então, usando essa aproximação, o logaritmo de z é o logaritmo do ômega de E desse valor mais provável, menos o beta E médio. Essa relação logaritmo de ômega, a gente conhece para a energia conhecida, para a energia fixa, isso é entropia dividido por K, e o beta E médio é o E menos KT. Ou seja, se eu passar o KT para o lado de cá, eu tenho que KT logaritmo de Z é TS menos E. Opa, se a gente lembrar agora da termodinâmica, essa função TS menos E, na verdade o E menos TS, é conhecido como potencial termodinâmico de Helmholtz, ou energia livre de Helmholtz, que é o E menos TS. Aqui está então, esse é E menos TS, então a energia livre de Helmholtz é menos KT logaritmo de Z. Olha que agora o logaritmo de Z, que era um número, ele passa a ter um significado físico. Está relacionado com a energia livre de Helmholtz, que é a energia disponível para a gente realizar trabalho, como a gente viu, numa situação em que as variáveis de controle sejam a temperatura e o volume. Tá? Então aqui eu faço a conexão da termodinâmica macroscópica, essa grandeza eu defini usando conceitos macroscópicos na disciplina passada, e essa daqui é totalmente microscópica. O logaritmo é a soma em todos os microestados do sistema. Então, assim é feita a conexão entre a mecânica estatística, essa grandeza, logaritmo de Z, e uma grandeza termodinâmica, que é o F. De quebra aqui, eu posso substituir, obter uma expressão para entropia a partir dessa substituição, em que a entropia vai ser K logaritmo de Z mais beta E médio. Tá? Que aqui eu chamei de E, na verdade E médio ou E mais provável, eu fico trocando os termos aqui, mas na verdade a gente vê que tanto faz, porque é tão localizado que o mais provável acaba virando médio e virando a energia. Tá? Muito bem, então essa aqui são relações importantes. Agora eu consigo tirar qualquer grandeza termodinâmica só usando as relações de termodinâmica, por exemplo, as relações de Maxwell e as outras relações das definições dos potenciais termodinâmicos. Eu vou fazer uma aplicação agora aqui. Só para lembrar como é que a gente, na verdade, define o F, é que a energia é função da entropia e do volume. Mas às vezes é melhor você controlar a temperatura do que controlar a entropia. Aqui seria interessante no processo adiabático, mas aqui no processo isotérmico. Então a gente faz uma transformada de Legendre para trocar o ds para o dt, e com isso a gente define o menos ts. Essa, então, é a relação que sai da primeira lei da termodinâmica, mas, por outro lado, matematicamente, a derivada diferencial df é a derivada de f em relação a t e a derivada de f em relação a v. F, as variáveis de controle, são t e v, enquanto na energia é s e v. Eu fiz uma transformada de Legendre do S para o T. Então, eu posso daqui associar df dt com menos S e df dv com menos P. Vamos fazer isso? Df dv a T, então, que é o menos P, o F é Kt logaritmo de Z. Então, essa quantidade vai ser menos Kt derivada do logaritmo de Z em relação a V com T constante. Ora, mas se isso é a pressão, então a pressão agora é Kt logaritmo de Z em relação a T. Ou seja, já sei tirar a pressão a partir do logaritmo de Z. Todas as outras quantidades termodinâmicas que a gente já viu podem ser feitas da mesma maneira, ou seja, conhecendo Z e conhecendo o logaritmo de Z, para ser mais eficiente, você consegue ter todas as grandezas termodinâmicas. Então, a gente costuma dizer que a função partição contém toda a informação termodinâmica do sistema. Então, com isso, a gente está preparado para, nos próximos vídeos, a gente começar a trabalhar com as aplicações de física estatística da função partição para os sistemas que nós tivemos, em particular, alguma dificuldade para calcular aquele ômega de E, que envolvia, às vezes, algumas técnicas combinatórias que eram um pouco mais elaboradas. Eu vou mostrar para vocês que nesse ensemble canônico
tudo fica mais fácil, tudo é exponencial e logaritmo. A gente agradece a isso. Então, a partir do próximo vídeo, a gente vê as aplicações para os sistemas termodinâmicos dessa física estatística e da função partição que a gente acabou de chegar. Ok? Então, até lá. Até o próximo vídeo.